Como é que vocês estão? A maioria está acostumado com Shabbat Shalom, né? Shalom, amados. Aqui onde eu estou, Erev né? Então nós estamos aqui para falar algo muito tremendo, né? Algo que vai dar comichão nos ouvidos de algumas pessoas, mas é necessário falar. E eu digo a vocês que já está incomodando algumas coisas. Vamos para o assunto? Olha só. Vamos para o assunto. E o assunto é a verdade que te esconderam. A noiva é Israel, é a noiva do Cordeiro. Então, a noiva é Israel. Como assim? Mas não é a igreja, né? Então, nós entendemos que a igreja é Israel. Por quê? Porque a Escritura fala. Vamos ver isso daqui mais em detalhes, mas para vocês entenderem que algumas pessoas já vão, vocês falando isso que eu vou dizer aqui, elas vão ter um choque da seguinte forma: mas eu sempre chamei a instituição onde eu me congrego de igreja. Tá certo ou tá errado? Tá errado. Porque a palavra igreja, que traduziram como igreja, foi a partir dos pais da igreja, que pais em latim é padres, né? Padre. Então, os padres é que colocaram essa ideia. Então, foi mais à frente, nos concílios, eles foram dizendo, vamos traduzir como igreja, para diferenciar de sinagoga. Só que é o que nós vamos ver aqui. Quem é a igreja? Vamos ver aqui. Mas se Israel é a noiva do Cordeiro, por que teve que ser do Cordeiro se o Eterno era casado com Israel? Então, se Israel recebe a carta de divórcio de Adonai, em Jeremias 3:8, como pode agora estar ligado a Yeshua? Divórcio não é repúdio. Mateus 19, todos gostam de citar isso como ali ele falando de divórcio. Mas ali não está falando disso. Em outro momento a gente vai falar, mas eu posso lhe dizer que ali o que Yeshua é contra é o repúdio sem dar a carta de divórcio. Só isso. E aqui foi dada a carta de divórcio a Israel. E Israel, nesse contexto, se deita com outras nações. E o Eterno, para dar o exemplo, ele não pode violar a Torá. Mas veja, aqui a Torá foi dada aos homens e ela é a vontade do Eterno, ela é parte do Eterno. Então, qual é a ideia? O Eterno não quebra. O Eterno não viola, e Yeshua muito menos. E Yeshua é homem e ele não vai violar. Ele é o representante do Eterno, ele não vai violar. De acordo com a Torá, então, o homem que se divorciou de sua esposa não pode casar-se novamente com ela, com a mesma, se ela já se uniu a outro homem. Isso daqui é claro, tá aqui, ó. Deuteronômio, Devarim 24, do 1 ao 4. Você depois pode ver nas suas versões, vai dizer alguma coisa feia, vai dizer algo assim, mas é infidelidade. Se um homem se casar com uma mulher, mas vai também de coisas ruins, por causa do hebraico, vai coisas ruins. Então, ela queimasse um bolo, queimasse alguma coisa, não era uma boa dona de casa. E isso é muito importante, porque não que daria divórcio, né? Porque ia para o sinédrio, não. Aqui é infidelidade. Mas, como alguns dizem que dava, não. Em alguns casos, dependendo, porque ela nunca aprendeu, era uma filha rebelde, etc. Aí, por causa da rebeldia, sim. Mas aqui é um homem se deitando com a esposa do anterior, que não era mais esposa, era ex-esposa, e aí ele teria que... aí o primeiro querendo voltar não podia. Hoje você vê isso em que situações? Algumas pessoas dizem assim, estou em processo de divórcio. E agora? Eu estou em processo de divórcio.
eu já vou começar a namorar uma que tem ali, mas não saiu a carta de divórcio. Você está em adultério. Certo? Então, o problema aqui é Deus divorciou-se de Israel, é uma problemática que tem, Jeremias 3:8, pela Torá não poderia simplesmente tomar Israel de volta como esposo, porque eles já se deitaram com outras nações, de forma simbólica, na idolatria, pegaram outros deuses, etc. Então, como isso vai ser resolvido? E Yeshua como noivo. Então, segundo as profecias, o Messias não é Adonai. Para nós, eu coloquei entre parênteses Yeshua, mas nenhuma profecia vai dizer que ele é Adonai. Ele é o próprio Eterno. E nenhuma profecia vai dizer isso. Algumas pessoas podem dizer, Isaías, né, e tal. Mas ali não fala isso. Isaías, ali, imediatamente, era uma livro por rei Acais. Né? Imediatamente. O contexto profético vai para Yeshua como príncipe. Você vai ver isso na Brit Hadashah, ele como príncipe. Então, se ele é príncipe, ele não é o rei, e sim o representante. Ele é rei como representante. Né? Não é Adonai, mas age como seu Shalia, seu agente, seu emissário, seu apóstolo, para restaurar Israel. Então, pode olhar nas suas Bíblias, vocês vão achar Yeshua como Shalia, da classe que Yeshua é, representante do Eterno, só tem ele. Tá bom? A tradição judaica ensina que o Mashiach tem um papel de redenção e restauração do povo. Oséias, 2 do 19 ao 20, depois vocês leem. Em resumo, o Eterno vai prometer desposar Israel de novo no futuro. Então já tem um indicativo aqui. Ele se divorcia, mas promete, né, como o caso de Oséias, desposar de novo. Então tem como ele tinha o direito de rejeitar a esposa, mas tinha o direito de restaurando ela através da techuvá, o arrependimento, é como o pecado não existisse. Foi expiado. Isaías 54:5, teu criador é teu esposo. E agora, quem é a esposa? É Israel. E a palavra mais adequada é noiva. Por quê? Porque é recém-casada. Nas cerimônias, a palavra fala, então, é noiva. Tá bom? Então, Adonai, Savaot, é o seu nome. É o nome do Eterno. E o representante, segundo a tradição, segundo a escritura Taná, o representante que recebe a autoridade do Eterno, ou seja, o nome dele é a autoridade, é o Mashiach. E como Yeshua cumpriu as profecias do Ben Yosef, é Yeshua. Efésios 5, do 25 ao 27, Yeshua entrega sua vida para santificar a noiva. Se santifica, apaga o pecado. Então é como se não tivesse feito. Né? Assim, Yeshua não substituiu Adonai como esposo, mas age como um instrumento divino para restaurar o relacionamento da nação com ele. 3. A restauração da noiva. A aliança é renovada. Por favor, não diga nova aliança. Não existe nova aliança. É Brit Hadashah, aliança renovada. Por quê? Porque a aliança com Israel é eterna. E como é que é feita lá em Jeremias, a aliança Brit Hadashah? Se dissesse que era uma nova aliança com o próprio Israel, não faz nem sentido. Renova a aliança, porque Israel quebrou lá atrás. Pronto, eu vou renovar a aliança, eu vou dar outra aliança. Então, parte lá em Israel, nem se usa a aliança. Mas, quando se usa, usa no dedo o indicador para não imitar os costumes pagãos. Né? Então, quem já fez desse dedo sabe que não entra aqui.
não entra. Mas eu já disse à minha esposa, a gente já está bem nisso daí, que vai fazer na próxima, vai fazer medindo nesses, né? Então, lembrou-se para sempre da sua aliança, em Salmo 105, do 8 ao 10, da palavra que ordenou para 1000 gerações. Fez com que, com Jacó, um estatuto e com Israel uma aliança eterna. Se é eterno, foi renovado. Jeremias 31, do 35 ao 37, vai dizer assim, que enquanto existir isso daqui, que eu vou falar, está aqui no slide, não tem como deixar jamais Israel. Então, nós podemos ter a certeza. Se tem a dúvida, pega essa profecia aqui e começa a dizer assim, eu vou olhar se tem estrela ainda, se ainda aparece sol e lua. Se aparecer, Israel ainda é eleitor, é a nação, é a noiva. Então, enquanto o sol, a lua e as estrelas existirem, Israel jamais deixará de ser o povo de Adonai. Né? Jamais. Romanos 11, do 1 ao 2, vai dizer assim, porventura rejeitou Deus o seu povo? Halila. Olha o que ele fala. Halila. Halila. Puxado. Eu preferi colocar dessa forma, porque na tradução está de maneira nenhuma. Mas olha como é Halila. Deus me livre. Impossível. De jeito nenhum. Então é semelhante ao Rav Shalom. Que Deus não permita. Então, Halila é Deus me livre. Deus me livre esse pensamento. Paulo está dizendo, Deus me livre. É que Deus nem permita esse pensamento. Então, preste bem atenção, porque a aliança foi renovada, então Israel é a noiva. Então, Jeremias 31, do 31 ao 33, farei uma nova aliança. Nas traduções vem assim, como eu falei, faz sentido, eu deixei de propósito. Não faz sentido esse texto assim. Se é nova, com a mesma casa de Israel, com a mesma casa de Judá, não faz sentido. Outros vão dizer, mas faz. Em que sentido? É uma coisa inútil dizer isso no texto. De forma, sem medo de errar. É inútil dizer nova aliança. Mas quem defende é o quê? É uma aliança renovada. Mas tem uma antiga aliança e uma nova aliança na Brit Hadashah. Tem. Mas o que eu estou falando aqui é com a casa de Israel e com a casa de Judá. Então não faz sentido. Porque nessa aliança renovada, os gentios são inclusos. E agora a Torá vai para dentro deles. Agora, meu povo, por que as pessoas insistem em negar Shabat se a Torá está dentro deles? Só se a Torá não está e não confessar a Yeshua e não segue as instruções do Ruach HaKodesh, que está em Ezequiel 36, versículo 26 e 27. Então, tem que ver isso daí. Darei um novo coração, colocarei diante de vocês o meu espírito. O 27 vai dizer, e vocês vão seguir meus estatutos e juízos. Ora, se a pessoa tem uma questão de chegar e dizer, não, eu não vou seguir a Torá, ela não é salva. Porque quem é salvo? Vamos botar aqui. A salvação é pela graça. Aí eu recebo. Aí Paulo faz uma pergunta. Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De forma nenhuma. Então, vocês estão mortos para o pecado, como vão viver ainda dele? E o que é que diz que é pecado que não é? A Torá. Então, não encaixa. Eu vou combater a Torá, então não é convertido. É simples.
A pessoa só não admite, mas ela sabe. Eu estou na igreja, mas eu não pertenço, não estou com salvação. E aí é onde vai entrar o que é igreja. Certo? Hebreus 8, do 8 ao 10, confirma que a aliança é renovada e feita com Israel e Judá. Em Hebreus, vocês entenderam. Então a aliança não foi feita com gentios, foi feita com a casa de Israel, com a casa de Judá. Mas eles foram enxertados, que já era para ter sido na antiga, mas Israel pecou. Como pecou, o sacerdócio também estaria sendo retirado se ele não fosse perdoado. O Eterno disse, vai tirar o equilíbrio. Então eu vou perdoar. Como ele diretamente não poderia, pela Torá, voltar a Israel, aí ele teria que puxar de outra forma, trazer de outra forma. Vai lá, meu filho, e pergunta se eles estão querendo fazer techuvá. Israel quis. Né? Então, olha só. Efésios 2, do 12 ao 14, fala. Antigamente, vocês, gentios, estavam sem o Messias. Então, era o quê? Pecadores. Separados da comunidade de Israel. Pecadores. Estavam separados. Mas agora, em Yeshua, e Yeshua disse o quê? Eu vim para os justos? Não. Eu vim para os pecadores, para que tenha arrependimento. Mas agora, em Yeshua, foram aproximados. Romanos 11, do 17 ao 21, em resumo, os gentios são os ramos enxertados na oliveira natural, que é Israel. E eles são jambuzeiro, a versão que disser jambuzeiro está errada. Jambuzeiro é uma planta e oliveira é outra. Não faz enxerto em plantas diferentes. Tem que ser da mesma espécie, assim, do mesmo vínculo de espécie diferente. Por exemplo, eu não posso botar caju em goiabeira. Entenderam? Não pega. Tem que ser vários tipos de goiaba. Aí pronto, aí você faz o enxerto. Então, o termo é oliveira brava. Certo? E oliveira natural. Então, colocou. O termo igreja, que aparece na tradução, em português, é derivado da palavra grega eclésia. E, como eu disse, os pais da igreja traduziram como igreja. Mas significa o quê? Congregação ou assembleia. Esta palavra era usada na Septuaginta, ou seja, a versão grega do Tanar. Então, você quer que se abra a sua mente ou toda a Bíblia em grego ou toda a Bíblia em hebraico. Pronto, aí você vai entender. Vixe, tá aparecendo Carral aqui nos escritos nazarenos, está aparecendo Carral, está aparecendo Querrilá. E essas palavras só para a igreja, mas está sendo ligado a Israel. Aí abre sua mente. Ou então, todo em grego. Aí você vai lá e bota lá e você olha no Taná. Oxe, como é que tem evangelho aqui? E eu digo que é vocês que tem, que eu já verifiquei. Tem evangelho no Taná. Olha. Tem palavra de Deus no Taná. Tem eclésia no Taná. Em grego. Tem. Sabe por quê? Porque se refere a Israel. Para se referir a Carral, a congregação de Israel, ele nunca é usada por um local fixo. Um local, no sentido fixo, de instituição. Um prédio, e eu vou chamar de igreja. Não é. A pessoa vai rodar, chorar. A primeira parte é negativa. Vai dar comichão nos ouvidos porque tem dogma demais. E pouca Bíblia, pouco exame bíblico. Não é culpa nossa que passamos a verdade. É culpa do que foi ensinado à pessoa que está assistindo esse vídeo aqui, que não aceita. Porventura não aceita. É os ensinos errados. Está aqui, você pode conferir. Pega uma Septuaginta online e compara. Bota ela transliterada para facilitar, se você não tiver, se for versado em grego, e vai lá e ó.
Exemplo da Septuaginta, onde aparece eclésia. Deuteronômio, Devarim, 18, 16. No dia da o quê? Eclésia. Olha aí, assembleia. Dizendo, não ouvireis mais a voz do Senhor, meu Deus. Devarim, Deuteronômio 31, 30. Moisés falou as palavras deste cântico aos ouvidos de toda a eclésia de Israel. Congregação. Uma assembleia, congregação. Como é que eu chamo, então, a igreja onde eu me congrego? Congregação, comunidade, certo? Ou assembleia. Né? Interessante que uma instituição tem o nome assembleia, mas não chama ela de assembleia. Chama ela de igreja. Mas se entender essas coisas. O verdadeiro significado da igreja, né? A verdadeira significação. Josué 8:35, palavra nenhuma houve em Moisés, que Moisés ordenara que Josué não lesse perante toda a eclésia de Israel. Olha só. Esdras 10:8, e todo aquele que não viesse seria separado da eclésia do cativeiro. Então, vocês prestem atenção que esse daqui está na Bíblia. Então, a eclésia é um local fixo? Não. Eclésia é um ajuntamento de pessoas. E na Brit Hadashah, chamado de Novo Testamento, eclésia também é usado nesse sentido, referente à comunidade messiânica. Tá bom? Shalom, Marlene. Atos 15, 21 e 22, ele diz, porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade os que pregam nas sinagogas. Então, pareceu bem aos apóstolos, aos senhores, com toda a eclésia. Todo mundo ali reunido na eclésia. E é um vínculo com as sinagogas. Pregam nas sinagogas a Moisés. Então, eles iam para a sinagoga. Certo? Atos 7:38 menciona eclésia no deserto. Quem é essa de hoje? É Israel. Referindo-se a Israel como a congregação de Adonai. Gente, eu não preciso, tem duas regrinhas aqui. Eu só preciso de um texto na Bíblia, claro, para mim, edificar minha fé e seguir a verdade. Isso é a primeira regra. Segunda, exegese simples. Um texto não anula o outro. Tem muitas pessoas que pegam, sim, esse texto e esse texto aqui. Né? Esse texto aqui, esse texto aqui. Mas esse texto diz isso, junta tudo e busca uma explicação. Um texto não anula o outro. Está em harmonia no mesmo livro. Se a minha interpretação está contradizendo algum texto da Escritura, errada é a minha interpretação. Não tenho o que dizer. Tá bom? Atos 24:12. Não me acharam disputando com alguém no templo. Eles iam para o templo? Iam. Templo, mexicano, sinagogais, sinagoga. Eclésia, ajuntamento, congregação, assembleia de pessoas. Então, a eclésia estava no templo, a eclésia estava na sinagoga. Dói, mas é verdade. Não sou eu que estou dizendo, é os textos. Né? Ou na cidade. Tiago 2:2. Se entrar na vossa sinagoga algum homem com anel de ouro ou trajes preciosos. Então, nesse caso, era uma sinagoga messiânica. Atos 13:43. E despida a sinagoga muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos. Que é um prosélito? É um convertido ao judaísmo. Aí vem uma pessoa dizendo, vocês não podem fazer prosélitos. Está aqui, ó. Bíblia. Eu disse, por quê? Onde é que está escrita a proibição? Ele ficou mudo e não teve que responder.
E por que vocês fazem? Vocês não evangelizam? Né? Então, no judaísmo é chamado de prosélito. Piedoso seguiram Shaul e Barnabé, os quais falavam ou os exortavam a quem permanecesse na graça de Elohim. Permaneça na graça de Elohim. Não iniciou na Brit Hadashah. A gente vê isso bem antes. Judeus e gentios prosélitos. Gentios prosélitos é convertido ao Elohim de Israel. Estavam juntos na sinagoga como eclésia. Ei, dó, eu sei. A principal diferença entre os termos é que sinagogue se refere mais diretamente ao edifício físico. Bom? Judaico. E lá é o quê? A gente sabe. Shaharit, Minha, Arvit. Talvez não tivesse tanto assim, porque era antes da queda do templo. Então as oferendas mesmo eram no templo. Então era mais para um local de estudo e tudo mais, né? E depois da queda do templo é que começou a fazer-se orações no lugar dos sacrifícios e aumentou a questão da liturgia judaica. No contexto messiânico do primeiro século, as reuniões dos discípulos de Yeshua ocorriam tanto em sinagogas judaicas, reunião aqui é culto, quanto em casas, mantendo os mesmos princípios de ensinamento e organização, no caso das sinagogas. Considerações finais. A aliança com Israel é eterna e Adonai nunca rejeitou seu povo. A aliança renovada foi feita com Israel e Judá, e os gentios são participantes como enxertados, se obedecerem os mandamentos, senão serão pecadores. Israel continua sendo a noiva de Adonai, e Yeshua é o meio pelo qual essa união é restaurada. Então, o conceito de igreja deveria ser abandonado. Esse conceito, igreja, deveria ser abandonado, deveria ser entendido como congregação messiânica, sinagoga messiânica ou congregação, né? Assembleia, e não como uma instituição separada do judaísmo bíblico. Entenderam, gente? Meu povo? Então, é isso daí, para que vocês entendam que eclésia e igreja não é de forma nenhuma uma instituição, um prédio, não é. E que Israel é a esposa das virgens lá. Por que é fechada as portas depois que aquelas loucas saíram para comprar o azeite? Né? Porque a noiva já estava em casa. A noiva já está em casa. Quem era para entrar já entrou. E vamos para as bodas, vamos para o casamento. Pronto. Quem vinha depois? Ábinos. Quem é? Não vos conheço. Por quê? Porque não é carral do Eterno. Não está dentro deste princípio. Não está guardando Torá, não está guardando Brit Hadashah, ensinamentos de Yeshua dos apóstolos, não está guardando nada. Ou então está violando a Torá. Como é que pode dizer que você não peca? Então, assim, que o Eterno abra a mente das pessoas com este estudo. Shalom, shalom, lehitraut a todos.